No dia do aniversário do Corinthians, o time e a Fiel mereceram os parabéns, pois conseguiram hoje presentear o clube com uma vitória a mais em um campeonato de luta pela sobrevivência do Timão na Série A do Brasileirão. La parte mental, porque a gente foi jogar a Bahia e foi superior a Bahia. Foi jogar a Fortaleza e foi superior a Fortaleza. Foi jogar a Mineiro e foi superior a Mineiro. Lo que pasa cuando la bola no entra y você no gana, todo el trabajo de você es ruim. Mas nós internamente sabemos que estamos haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, yo no falei nada, simplemente no le dije nada, mas quería tirar o a él o a mí, estoy seguro, porque estaba buscando algo. Con Corinthians no se mella, porque somos 35 millones de hinchas. Tienen que tener cuidado. Si quieren tumbar a Corinthians van a tener que matar a los 35 millones de personas. No es tan fácil. Así que cuidado con Corinthians, tranquilo. Nosotros no queremos que nos ayuden, más que no nos perjudiquen tampoco. Que sean neutrales. Ai, adorei! Adorei, que lindo, me arrepiei, amei, amei. A gente já comenta muito desse jogo. Antes eu quero falar o seguinte, empreender é um... Bora falar do Corinthians? Desse jogaço. Que jogo! Gente, que Corinthians, foi incrível. Olha, que orgulho, jogou bem, eu achei que jogou taticamente bem, jogou com garra, se posicionou bem. O Garro foi... Nossa, espetacular. A atmosfera foi criada, né, Mi, para esse jogo ser desse jeito. O Corinthians entrou realmente, como a gente fala na linguagem popular, aí com a faca nos dentes e surtiu efeito. Porque tecnicamente, se você for olhar time por time, o Flamengo reserva é uma seleção muito melhor que o Corinthians. Nossa. Só que na prática, o Flamengo não jogou absolutamente nada, ao passo que o Corinthians se superou. O próprio Yuri Alberto, que fez uma besteira no fim do jogo, que foi expulso, mas olha só que jogada bonita que ele fez, né? Ele foi genial nesse lance específico, colocou na cabeça do Thales Magno e o Corinthians soube jogar o jogo inteiro, né? Foi melhor praticamente o jogo inteiro. O Flamengo fez esse gol de pênalti, mas, sabe, o Corinthians foi muito superior. E a gente falou até ontem no Mesa Redonda, se continuar jogando desse jeito, Nossa. como jogou contra o Fortaleza e como jogou contra o Flamengo, a esperança do corintiano não só renasce, como passa a ser algo mais palpável no sentido de fugir do rebaixamento. O Corinthians aproveitou as debilidades do Flamengo, né? Explorou bem os espaços deixados pelo Flamengo e conseguiu converter em gol, né? Fez o gol com o Romero, o passe do Garro era para o Yuri, desvia na defesa do Flamengo e sobra para o Romero, que é oportunista, fez o facão e acabou fazendo o gol da vitória. Acho que o Corinthians mereceu a vitória porque o Flamengo ontem praticamente não quis jogar, não jogou nada, como disse o Xará. O que é? Sentiu o ambiente? O que você achou, Milê? Eu acredito que eu vi um time cansado, o Flamengo, né, com raríssimas exceções, né? O Alcaraz, que entrou, um bom jogador. Um time cansado, um time desinteressado numa partida, diferente do Corinthians, pela situação também do momento. O Corinthians entra com desejo de vencer e conseguiu a vitória merecidamente. A vitória é indiscutível que o Corinthians tem que levar essa vitória, não só a vitória, mas esse futebol que apresentou ontem contra o Flamengo pro resto da temporada, porque realmente, mesmo diante dessa vitória, a situação do Corinthians continua delicada, continua difícil, mas como eu sempre falo no futebol, não dá tempo de você comemorar, muito menos de lamentar. A data FIFA dá um espaço grande para o Corinthians comemorar, desfrutar, preparar bem a equipe, porque o próximo já é uma pauleira, Botafogo lá no Rio. Botafogo no Rio. E depois eu quero a opinião de vocês, porque eu achei que o Tite ficou muito sentido. Mas quem mandou, né? Bom, Salazar, tá esperando aí, né, Salazar? Boa noite, fala mais um pouquinho de Corinthians. Boa noite pra você. O presidente do Timão deu entrevista ontem, depois do jogo? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Acertamos, hein, Michele? Acertamos que o Corinthians venceria o Flamengo. Por pouquinho nós acertamos o placar. E depois da partida, depois da vitória do Timão, o presidente Augusto Melo conversou com a imprensa, respondeu ali algumas questões. Fazia tempo que o Augusto não falava com a imprensa na zona mista. Separamos os principais trechos da entrevista do presidente do Timão. Vamos dar uma olhada?
Fizemos dentro das nossas condições, contratações pontuais, dentro da nossa possibilidade. Por isso que eu disse, a gente está preocupado em reestruturar financeiramente o Corinthians. Não adianta a gente querer fazer loucura no mercado. Às vezes a gente está tentando fazer alguma transação, aí eles já elevam o preço. Por que isso? Porque o Corinthians agora, graças a Deus, está se reestruturando financeiramente, está no mercado, está trazendo credibilidade novamente, e aí eles ficam aumentando, porque é Corinthians, né? Aumenta o preço de um, você acerta um preço de um, daqui a pouco aumentou uma vez, aí você concorda, aumenta de novo. A gente não vai entrar mais em leilão. E outra, não adianta a gente querer fazer loucura também, contratar jogador num absurdo e amanhã atrasar salários. A gente quer realmente, eu peço um pouco de paciência, como eu sempre disse, paciência para a fiel torcida. O Hugo é do Corinthians, já tem contrato de 4 anos. O Hugo, pra gente é tranquilo, é que existe um prazo para pagamento. Quando a gente contratou, tem uma determinação e a gente está só esperando para cumprir. Já tem o dinheiro para pagar, tá tudo certo com ele. Até brincamos no vestiário, a gente numa conversa falou, você é do Corinthians, ninguém mais tira. Não estou preocupado com isso. Enquanto eles contam a assinatura, eu conto pontos para a gente sair dessa situação. A gente está preocupado em tirar o Corinthians dessa situação. Eu acho que isso que eles deveriam fazer também, ao invés de eles estarem preocupados com isso, deveriam nos ajudar, né? Deveriam, como bons corintianos que são, eles deveriam todos juntos para a gente poder tirar o Corinthians dessa situação. Eu estou preocupado nisso, eu estou preocupado em tirar o Corinthians dessa situação, estou preocupado na parte financeira, que a gente vem reestruturando cada vez mais. E eu acho que isso não vai dar em nada. Você vê aí que o presidente falou dos reforços. Quando ele fala de não fazer loucura, ele está se referindo ao Arthur Cabral, que o Corinthians tentou, mas não deve trazer mesmo, como disse o Augusto Melo. Sobre essa questão do impeachment, ele também disse, acho que não vai dar em nada, mas na verdade o caso está na comissão de ética, que vai mandar um parecer para o Conselho Deliberativo e muito provavelmente vai ter essa votação pela destituição ou não do presidente. E sobre o Hugo, o presidente também falou de 4 anos de contrato, mas é bom destacar que ainda não está assinado, né? Como a gente viu, o caso do Veríssimo e tudo mais, é melhor a gente ter um pouquinho de cautela. Falando do que temos aqui para frente, o Corinthians agora entra nessa data FIFA, volta a jogar em casa contra o Juventude para decidir vaga na Copa do Brasil e depois pelo Brasileirão pega o Botafogo fora de casa. Jogo importantíssimo e atenção, hein? O Corinthians muito provavelmente não vai ter o Héctor Hernández, centroavante espanhol, que ontem, com 4 minutos, sentiu ali uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Corinthians hoje confirmou a lesão de grau 1. Isso significa de que ele deve conseguir se recuperar entre 1 e 2 semanas. Além do Héctor Hernández, que é dúvida, temos a certeza de que o Corinthians não vai poder contar contra o Botafogo com Kaká, Félix Torres, Charles e Yuri Alberto, todos suspensos para a próxima rodada do Brasileirão, Mi. Salazar, gostei que o presidente do Corinthians falou bom, Corinthians e falou ganhou de uma maneira serena. Eu gostei do tom dele. Acho que dentro do que ele foi perguntado, a forma como ele respondeu era o que ele tinha que responder. É isso aí, passa o foguetinho, você sabe que eu mudei de assunto, né? E agora eu vou falar de reforços do Corinthians, porque o Corinthians, ele tem até às 7 da noite, até daqui a pouco, portanto, para fechar reforços, porque é o período que termina a janela de contratações. Então o Corinthians corre contra o tempo para ir atrás de reforços. A janela de transferências, ela termina no hoje, dia 2 de setembro, portanto, às 19 horas, às 7 da noite. Por isso o Corinthians realiza as suas últimas movimentações no mercado e corre para tentar os reforços. E ele quer a contratação do Carlos Gonzalez, atacante, centroavante do Tijuana, do México, e do Fabrício Angileri, lateral esquerdo. Quem deu esta primeira informação, Fabrício Angileri, é argentino, lateral esquerdo argentino, está no Getafe, da Espanha. Quem deu a primeira informação a respeito foi o Samir Carvalho, do Café do Setorista. O paraguaio centroavante, o Carlos Gonzalez, tem 31 anos e construiu a sua carreira no futebol mexicano. Atuou pelo Necaxa, pelo Pumas, pelo Tigres, pelo Toluca e atualmente defende o Tijuana. O Carlos Gonzalez também jogou a Copa América de 2021 com a seleção do Paraguai. A diretoria do Corinthians tenta contratar o jogador por empréstimo e, segundo informações, as conversas estão adiantadas, né? E há otimismo em relação a isso. O Corinthians tenta a negociação, tenta a contratação de um centroavante. O Angileri é argentino, tem 30 anos e iniciou a carreira no Godoy Cruz, da Argentina. Depois jogou no River Plate
e na sequência foi viver na Europa, assinando com o Getafe da Espanha, onde joga atualmente. A contratação do Angileri é mais difícil, ele tem contrato com o clube espanhol até o dia 30 de junho de 2026. E a negociação é considerada complicada, já que as partes necessitam entrar em um acordo em diversos tópicos. Então, Corinthians atrás de 2 jogadores ainda para o final dessa janela. Corre contra o tempo, tenta a contratação aos 45 minutos. No momento em que você está vendo o vídeo, pode ser que o Corinthians já tenha contratado esses 2 jogadores, né? Pode ser que o Corinthians tenha contratado pelo menos um dos jogadores, porque é até às 7 da noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, que horas você está vendo esse vídeo. No momento em que eu estou gravando o vídeo, eles ainda não foram contratados. A maior possibilidade é de contratar o Carlos Gonzalez, o centroavante do Tijuana do México. É a maior possibilidade, mas o Corinthians também tenta a contratação do Angileri, lateral esquerdo do Getafe da Espanha. É isso, rapaziada. Destaque: o Corinthians vai jogar no Campeonato Brasileiro só no dia 14 de setembro. Por causa da data FIFA, o campeonato para por 2 semanas e o Corinthians só vai jogar no dia 14 de setembro contra o Botafogo no estádio do Engenhão, no estádio do Engenho de Dentro, no estádio Newton Santos, lá no gramado sintético do Engenhão. O Corinthians vai jogar simplesmente contra o líder do Campeonato Brasileiro. Vai ser outra pedreira para o Corinthians, mas o Corinthians mostrou ontem que tem time para enfrentar qualquer equipe de igual para igual, né? Mostrou que é possível vencer os seus maiores desafios na busca para livrar-se do rebaixamento. Essa vitória contra o Flamengo dá muita moral para a equipe. Mas antes do jogo contra o Botafogo, o Corinthians joga pela Copa do Brasil no dia 11 de setembro, jogo da Neoquímica Arena, jogo da volta da Neoquímica Arena. E o jogo da Neoquímica Arena, o Corinthians precisa vencer pelo placar de 2 gols de diferença para conseguir a classificação, ou 1 gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. O Corinthians que perdeu o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Então, no dia 11 de setembro, o Corinthians volta a campo para enfrentar a equipe do Juventude de Caxias. O Corinthians que deve ter 3 dias de folga, até voltar aos trabalhos para retomar a sequência dos trabalhos visando esses compromissos de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro. E hoje, uma notícia complicada diz respeito ao Héctor Hernández. O Héctor Hernández, o centroavante espanhol, que jogou ontem só 3 minutos, sentiu uma lesão na coxa e saiu machucado, foi substituído. Ele foi titular contra o Flamengo, ele foi a novidade da escalação do Corinthians, mas sentiu logo no início da partida, ao tentar uma arrancada, e deixou o gramado para a entrada do Yuri Alberto. O Yuri Alberto entrou no lugar do Héctor Hernández. Ele foi contratado na última semana, né, estreou a entrar no segundo tempo contra o Juventude, ele jogou alguns minutos na derrota para o Juventude, e ontem foi o titular da equipe do Corinthians, mas jogou apenas alguns minutos. O Héctor Hernández, ele teve uma lesão muscular de grau 1B. É isso que está dizendo o Corinthians. O Corinthians diz que ele teve uma lesão na coxa de grau 1B. É uma lesão leve, não é uma lesão tão grave. Mas o Corinthians não divulgou o prazo para a recuperação do centroavante espanhol. Geralmente quem tem esse tipo de lesão fica de fora de 2 a 3 semanas longe do time. Ele deve ficar pelo menos 2 semanas longe do time. Jogador de 28 anos, que defendeu o Chaves de Portugal na última temporada, estava sem clube até o fim de junho. E o pior é que a última partida dele havia sido no mês de maio, com a camisa do Chaves de Portugal. O jogador foi sugerido pelo Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians e teve a aprovação da comissão técnica do Ramon Dias. Até agora não dá para dizer se o Héctor Hernández joga bola ou não joga bola. Se ele joga alguma coisa ou não joga alguma coisa, porque não deu para ver ele jogando com a camisa do Corinthians, ele se machucou e deve ser desfalque do Corinthians para os próximos compromissos contra o Juventude e também contra o Botafogo. Dificilmente ele estará em campo para esses 2 compromissos. É isso aí, fiel torcida. Uma ótima tarde a todos. Corinthians tenta contratar jogadores ainda nessa janela de transferências. Se trata de um zagueiro, né, do River Plate e também do atacante paraguaio, né? Ambos jogadores, o Augusto Melo quer a contratação. E assim, jogadores que estão se encerrando o contrato, até mesmo sem contrato.
A janela fecha só no dia 9, né, de setembro, então tem alguns dias para o Augusto Melo contratar jogadores. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a chegada desse atleta, né, tanto do River Plate e também o tanto desse Paraguai, um atacante de muita qualidade. Quero saber de vocês, o que vocês acham, fiel torcida? Será que seria uma boa? Chegaria para qualificar ainda mais o elenco do Corinthians, né? Já vem crescendo, vem evoluindo. Nós ganhamos do Flamengo aí de uma forma espetacular. E assim, vamos torcer para que esses jogadores cheguem e agreguem na equipe corintiana. Vocês concordam? Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.